diz não se preocupar com tarifas de Trump e afirma que o Brasil está seguro com reservas internacionais. Policial militar de folga mata por engano o trabalhador que montava barraca na feira. Ele teria atirado após a mulher falar que o feirante era responsável por caso de agressão. A capital paulista registrou a terceira morte por dengue este ano. Segundo o painel de monitoramento de arboviroses do estado, a vítima tinha entre 65 e 79 anos. Ao todo, a doença já matou 2 idosos e uma criança na capital em 2025. A cidade de São Paulo tem quase 24 mil casos confirmados de dengue. No mesmo período do ano passado, a cidade já registrava 216 mortes. Estamos de volta e é hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Friozinho aqui em São Paulo hoje, hein? Como é que fica amanhã, terça-feira? Vamos lá, amanhã não vai ser diferente, viu? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, durante a terça-feira, no sul, tem previsão de chuva no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, por causa de uma frente fria. Olha, em Porto Alegre, os ventos amanhã podem chegar a 100 km por hora, então é importante ter muito cuidado e atenção. Agora, em São Paulo, o dia começa gelado, porque as mínimas devem começar na casa dos 14 graus. À tarde, o sol aparece entre as nuvens e os termômetros podem alcançar os 27. Agora, na quarta-feira, a frente fria que está no sul avança e aí tem previsão de chuva e são esperados até 19 milímetros de água. A máxima deve alcançar os 28 graus. Na quinta-feira, a temperatura volta a cair para 25 graus e na sexta não passa dos 23 graus. No Rio de Janeiro, o sol aparece entre as nuvens, os termômetros devem chegar aos 29 graus de máxima. Belo Horizonte, 28 graus e Vitória, no Espírito Santo, 27 graus, com estabilidade e previsão de chuva em pontos isolados. No Nordeste, também por causa da frente fria que estava no fim de semana no Rio de Janeiro, tem previsão de chuva, principalmente aqui no sul da Bahia. A chuva mais forte e volumosa por lá deve ficar entre o Maranhão e o Ceará. No interior, o sol aparece e o tempo segue quente e abafado. Agora, na região norte e todo o centro-oeste, tem bastante estabilidade, nuvens carregadas, ventos fortes e previsão de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas também não sobem tanto, máximas de 33 graus amanhã em Manaus, 28 em Cuiabá e no sul do país deve chegar na casa dos 24 graus nesta terça-feira. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Boa noite para você. Um levantamento do Ministério da Mulher, em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego, apontou que no ano passado as mulheres receberam um salário quase 21% menor do que o dos homens. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e vai nos trazer os detalhes desse levantamento para a gente, né, Igor? Boa noite para você. Como é que foi feita essa pesquisa? Oi, pessoal. Boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. A pesquisa avaliou o quadro de funcionários e a folha de pagamentos de pelo menos 53 mil estabelecimentos com pelo menos 100 empregados, o que equivale a 19 milhões de empregos avaliados pelos dois ministérios. E constatou que a diferença salarial entre homens e mulheres no ano de 2024 foi de R$ 990, o que corresponde a 20,9% a menos. Se o cargo for de chefia, a situação é ainda pior, 26,8%. A situação também não é nada boa em relação às mulheres negras. A média salarial delas é de 52% a menos do que a de homens não negros. Em contrapartida, a pesquisa destacou que houve um crescimento da participação de mulheres negras no mercado de trabalho. Saltou de 3,2 milhões de contratos firmados com elas para 3,8 milhões de mulheres negras contratadas. Segundo o governo, a pesquisa vai ser utilizada para o desenvolvimento de políticas públicas que tratam da inserção de mulheres no mercado de trabalho. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. Pesquisa Genial Quest mostra que a maioria dos brasileiros acredita que os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro devem continuar presos. Segundo o levantamento, 56% dos entrevistados responderam que os envolvidos nos ataques às sedes dos poderes devem ficar presos. 18% responderam que eles não deveriam ter sido detidos
e 16% acham que os presos pelos atos golpistas estão há muito tempo presos e por isso deveriam ser soltos. 10% não souberam responder ou não responderam. Os entrevistados também foram questionados sobre a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em um possível plano para uma tentativa de golpe de Estado e 49% disseram acreditar que o ex-presidente participou do planejamento de um golpe. 35% acreditam que ele não teve participação. 1% disse que não houve tentativa de golpe e 15% não responderam. Questionado sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tornou Bolsonaro réu, a maioria, 52%, disse que achou a decisão justa, 36% injusta e 12% não responderam ou não souberam responder. A pesquisa entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 27 e 31 de março em 120 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em Brasília, um incêndio atingiu o prédio anexo ao Ministério da Educação e a área teve de ser esvaziada às pressas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na central de ar-condicionado, onde funcionários faziam um serviço de manutenção. A fumaça chamou a atenção de quem passava pela esplanada dos ministérios. O incêndio foi controlado rapidamente e não houve vítimas. Segundo o governo, amanhã o prédio voltará às atividades normais. A Justiça de Minas Gerais iniciou hoje as audiências do julgamento de um médico acusado de abusar sexualmente de pacientes e colegas de trabalho. O mastologista Danilo Costa, de 46 anos, é réu e está preso preventivamente por estupro, assédio, importunação sexual e violação sexual mediante fraude contra 9 pacientes e 6 funcionárias do Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira, onde trabalhava. As vítimas têm entre 35 e 52 anos. Segundo a denúncia, o médico cometia os crimes durante o expediente há pelo menos 10 anos. O médico começou a ser investigado depois que uma paciente com câncer de mama procurou a polícia e exames confirmaram o estupro a partir da presença do DNA do mastologista na vítima. A defesa de Danilo Costa afirma que o médico é inocente. O hospital, que também é investigado por possível omissão, informou em nota que apura internamente o caso e que afastou o profissional após a primeira denúncia. A Defensoria Pública de Minas Gerais entrou com uma ação na Justiça pedindo uma indenização para uma criança negra de 10 anos acusada injustamente de furto por uma funcionária de uma grande rede de farmácias em Belo Horizonte. O menino foi ao estabelecimento comprar um creme para a mãe. Ela orientou que ele levasse o celular dela, o cartão de crédito, um documento e a embalagem do produto a ser comprado. Ele foi tirar o telefone da calça para me ligar e a moça veio correndo e falando com ele que tinha roubado. Ele falou que não tinha roubado, levantou a blusa. A atendente da farmácia continuou insistindo na acusação. Desesperado, o menino começou a tirar a roupa para provar que não havia furtado nada. Ele teve que abaixar a calça para ela ver que não tinha nada dentro da cueca dele. Aí foi aí que ela deixou ele em paz. Ele pegou, encarou todo mundo, fez o que eu pedi e foi embora. A mãe da criança buscou explicações na farmácia e registrou boletim de ocorrência. O caso aconteceu em novembro do ano passado e é investigado pela Polícia Civil. A Defensoria Pública de Minas Gerais entrou com uma ação na Justiça solicitando R$500 mil de indenização por racismo, abuso verbal, intimidação psicológica e constrangimento público da criança. A ação se baseia no princípio do melhor interesse da criança, presente na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil. De acordo com essa norma, todas as decisões envolvendo menores de idade devem priorizar a proteção e o bem-estar deles, inclusive em situações de consumo. A Defensoria Pública cita também artigos do Código de Defesa do Consumidor que estabelecem que o fornecedor de serviços é responsável por danos causados aos consumidores, independentemente de culpa. Foi um caso assim que a gente entendeu mesmo assim, de humilhação de uma criança. A funcionária afirmou, que acusou a criança de furto e que a criança acabou, baixando as calças, levantando a camisa. E posteriormente, na delegacia de polícia, a funcionária reafirmou. Muito abalado, o menino passou a ter medo de andar na rua e não quer mais participar de atividades na escola e na igreja.
Como ele não foi protegido, agora ele só vai se sentir protegido em casa. Primeira coisa. Então, ele vai querer ficar recluso dentro de casa. Toda a ação social, ele vai ficar com medo porque tem pessoas. E ele não pode medir o que vai acontecer com as outras pessoas. Inconformada, a mãe espera por justiça. Ele teve que encarar todo mundo. Poxa, e ser chamado de ladrão? Porque por causa da ondulação, por causa do tom da pele, por causa da forma que ele está vestido. Não é sobre dinheiro, é sobre respeito e dignidade, sabe? A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de um feirante assassinado a tiros enquanto montava uma barraca de pastéis na zona norte da cidade. O policial militar foi preso em flagrante. O crime chocou clientes e trabalhadores da feira, que funciona no bairro da Penha. Olha lá, olha, o cruel veio, diz ele que confundiu com o assalto que teve lá com o ladrão. Olha, matou meu amigo trabalhador. O tiro foi lá em cima, a gente continuou ainda assim montando a barraca porque a gente não deve nada a ninguém. E daí ele veio cruelmente junto com a mulher conivente. E olha, matou. As imagens foram gravadas por uma amiga da vítima, Pedro Henrique Morato Dantas, de 20 anos. Ele ajudava a montar a barraca de pastéis da família quando o sargento da Polícia Militar, Fernando Ribeiro Baraúna, de 39 anos, sacou a arma e atirou. A mulher do PM, Natália Teles, foi quem apontou Pedro como autor de uma agressão sofrida pelo casal momentos antes em uma casa noturna. Ele passou com o carro aqui e a mulher dele apontou o menino que estava trabalhando no pastel que a gente conhece, que é o Pedro. E desceu já com a arma em punho. Quando todo mundo viu que ele estava armado, todo mundo começou a correr. Ah, tá armado, tá armado. Cada um correndo e a mulher falou, é aquele lá. O garoto de costa correndo, ele disparou nas costas do garoto. Fernando, que estava de folga, foi preso em flagrante. Ele vai responder por homicídio qualificado. A Corregedoria da PM também apura o caso. Ao prestar depoimento, o militar alegou que agiu em legítima defesa, depois de ser ameaçado por Pedro com uma faca. Os feirantes que trabalham no local contaram que antes do crime, Fernando já havia passado pela praça dando tiros para o alto e que Pedro tentou correr quando o policial sacou novamente a arma. Disseram também que o jovem era trabalhador e havia levantado cedo para ir para a feira. Era um garoto maravilhoso, ninguém fala nada dele de mal porque ele era um garoto bom. Nós somos trabalhador, acordamos cedo para ganhar o nosso pão de cada dia. Então nós queremos respeito. A Polícia Civil tenta identificar um homem que invadiu e quebrou imagens de santos de uma igreja católica na região do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Um homem vestindo uma blusa cinza entra na paróquia Bom Jesus das Oliveiras. Ele primeiro conversa com um fiel que aguardava pelo início das celebrações. Em seguida, ele vai até a imagem de Bom Jesus, o padroeiro da igreja, que estava coberta por um pano roxo por causa da quaresma, e a derruba no chão. Depois vai até a imagem de Santa Edviges e faz a mesma coisa. Ele pega as imagens caídas e as joga novamente no chão até que elas quebrem por completo. Após a ação, o vândalo foge. Segundo o pároco da igreja, Padre Laurindo, os danos causados são irreversíveis. Ele usou as redes sociais para lamentar o episódio de vandalismo. Eu acredito que queria falar comigo. A gente lamenta profundamente. Nós vamos colocar essas imagens de volta no lugar delas, adquirir outras, porque essas não têm mais como serem reaproveitadas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que as imagens já foram entregues à polícia na tentativa de identificar e prender o vândalo. Um caminhão transportando 33 mil litros de etanol explodiu na BR-101, no município de Palhoça, em Santa Catarina. 21 carros e 3 carretas foram atingidos pelas chamas. 5 pessoas ficaram feridas. O acidente ocorreu na região conhecida como Morro dos Cavalos. As imagens mostram o momento exato em que a carreta tombou na pista e pegou fogo, atingindo os veículos no sentido contrário. Um ônibus com 38 passageiros, entre eles crianças, conseguiu escapar por pouco. O motorista do carro atingido pelas chamas também escapou. O desespero de quem ficou preso no trânsito foi grande. O líquido inflamável se espalhou pela pista e o fogo se alastrou entre os carros. O pânico foi geral.
Muita gente ficou confusa no meio das chamas e da fumaça. Por pouco, o incêndio não atingiu também uma reserva florestal. As 5 pessoas feridas tiveram queimaduras e lesões leves. Em depoimento, o motorista da carreta disse que perdeu o controle da direção na curva. A polícia investiga se o caminhoneiro dirigia acima da velocidade permitida. No primeiro trimestre deste ano foram retirados 45 bilhões e 700 milhões de reais das cadernetas de poupança. Os números foram divulgados pelo Banco Central e são maiores que os registrados no mesmo período do ano passado. Em 2024, as retiradas somaram 22 bilhões e 600 milhões de reais. Segundo os especialistas, um dos motivos é a alta da Selic, a taxa de juros básica da economia brasileira, que está em 14,25% ao ano, o que torna outros investimentos de baixo risco mais atrativos que a poupança. O presidente Lula diz que o Brasil está seguro, apesar das ações do presidente americano Donald Trump, do tarifaço. Lula participou do anúncio de investimentos de 34 bilhões de reais no Brasil por parte de uma empresa de e-commerce em Cajamar, na Grande São Paulo. O repórter David Diogo acompanhou e tem as informações. Oi, David, boa noite. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. Pois é, Amanda, acompanhado dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Trabalho, Luiz Marinho, do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, Lula visitou aqui as instalações, o Centro de Operações da empresa argentina que faz entregas em todo o Brasil. Ao comemorar o investimento aí de 34 bilhões de reais no Brasil, anunciados pelo grupo, o presidente Lula disse que a economia brasileira vai novamente surpreender neste ano e citou iniciativas do governo para estimular a atividade econômica, como, por exemplo, o sistema para a concessão de crédito consignado a trabalhadores privados. O presidente também lembrou aí as reservas financeiras deixadas em suas gestões anteriores e disse que essa herança pode sim proteger, está protegendo o Brasil até os dias atuais. É o que a gente vai acompanhar a partir de agora. O Brasil que devia 30 bilhões de dólares para o FMI, o Brasil que não tinha nenhuma reserva internacional, o Brasil que há muito tempo não conseguia crescer, esse país começou a crescer. Nós pagamos a dívida externa brasileira 30 bilhões de dólares. Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, o que segura esse país até hoje contra qualquer crise, mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões de dólares que dá ao Brasil e ao Fernando Haddad uma certa tranquilidade. Mais cedo, o presidente Lula acompanhou no interior de Minas Gerais um outro anúncio de investimento de uma empresa dinamarquesa do ramo farmacêutico. Durante o evento, um ato simbólico marcou o início da campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. Acompanhe. Acompanhado de ministros, Lula participou de uma cerimônia que marcou a expansão da produção de uma indústria farmacêutica que fornece insulina para o Sistema Único de Saúde. A empresa anunciou investimento de 6 bilhões e 400 milhões de reais em produtos injetáveis para pessoas com obesidade, diabetes e outras doenças crônicas. O evento também marcou o início da campanha nacional de imunização contra a influenza. O presidente Lula foi o primeiro a receber a dose da vacina ao lado do Zé Gotinha. O vice-presidente Geraldo Alckmin também foi imunizado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Durante seu discurso, o presidente Lula falou sobre o projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda e defendeu a compensação fiscal sobre os mais ricos. Nós estamos tentando livrar do pagamento do imposto de renda as pessoas que ganham até R$5 mil. Estamos diminuindo o pagamento de imposto para quem ganha também entre 5 e 7 mil reais, que é por volta de 85% da população brasileira. A verdade é que o dono do Banco Itaú, ou o dono do Bradesco, ou o senhor Lars, que é o presidente dessa empresa, se ele entrar num supermercado para comprar alimento, determinado tipo de alimento, e um trabalhador que ganha R$1.000 entrar junto com ele,
Dependendo do alimento que ele pegue e o alimento que o trabalhador pega, o trabalhador paga proporcionalmente o mesmo imposto de renda dele. Não é correto, não é justo, não é humanamente justificável que as pessoas mais pobres paguem a mesma quantidade de imposto ou mais do que as pessoas mais ricas. O governo federal reconheceu situação de emergência decretada pela Prefeitura de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Choveu quase 400 milímetros nos últimos 3 dias. Os rios transbordaram e ruas ficaram alagadas. Cerca de 170 pessoas estão desalojadas. Com a situação de emergência, o município pode solicitar recursos federais para ajuda humanitária. Segundo a Defesa Civil, a previsão é de chuva moderada, mas ainda existe risco de deslizamentos porque o solo continua encharcado. Com a alta nos preços dos alimentos, cresce o número de consumidores que buscam alternativas para driblar a inflação. Os preços nesses supermercados são tão atraentes que a dona Nivalda e o seu Francisco passam aqui 2 vezes por semana, atrás de mercadorias em oferta que cabem no bolso. Depende das ofertas, né? A hora que a gente ouve alguma coisa interessante, a gente corre da Lapa para cá. Sei que economizo, às vezes 10, 20, 30%. E às vezes eu pego alguma super oferta, isso eu venho até correndo porque eu sei que acaba logo. O motivo desse malabarismo é a alta da inflação. De fevereiro do ano passado a fevereiro deste ano, os alimentos acumulam alta de 7,10%, o que impacta no poder de compra do brasileiro. Para economizar, muita gente tem buscado os chamados vencidinhos. Comércios como esse aqui atraem clientes, vendendo os produtos próximos da data de vencimento com preços mais acessíveis. O pão de forma, por exemplo, que custa cerca de R$12, o consumidor encontra por menos de R$7, uma economia de mais de 40%. Nós trabalhamos com produtos próximos à data de vencimento e também a gente compra uma quantidade bem bacana para poder oferecer um preço melhor para o cliente. Conforme tudo que vem acontecendo, o movimento aumentou em torno de 20% e nós temos uma forma de divulgar o nosso trabalho que é através das redes sociais, do WhatsApp, do Instagram. Então isso acaba ajudando muito, né? E a gente faz o que pode. E segundo esse especialista, o cenário econômico para os próximos meses ainda é incerto. Por isso, é melhor ficar de olho e pesquisar os preços nas gôndolas. Então, para as famílias, a gente evitar compras por impulso, a gente, de verdade, saber pesquisar os preços e poder ter, né, essa pesquisa é muito rápida, então os grupos também de WhatsApp seriam interessantes, né, para você pegar e saber onde que está o preço barato para você conseguir aproveitar oportunidades. Rede TV News desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Uma ótima noite para você.